Retomando, então, nós vamos ter o painel agora à tarde de balanço de carbono e nós queríamos aqui registrar um enorme agradecimento a quem será o nosso palestrante agora à tarde, que é o Dr. Wilson Andrade. O Wilson tem uma vida dedicada aí ao setor das empresas de árvores plantadas. Vocês vão ver que é uma pessoa que possui bastante conhecimento. Foi um dos incentivadores, um dos primeiros incentivadores desse evento e emprestou a sua credibilidade e da ABAF, que é a entidade que ele é diretor executivo, para estar aqui conosco. Então, Wilson, por favor, queria lhe convidar ao palco para ser o nosso apresentador. Pelo lado de lá, é melhor. Muito obrigado. Compondo a mesa, nós vamos convidar o Dr. Jorge Castellucci, que é o assessor especial do presidente da União dos Prefeitos da Bahia. Jorge, por favor. À vontade. Compondo a mesa também, vou convidar André Ferraro, que é outro responsável por esse evento. Ele é presidente da ANAMA na Bahia. A ANAMA é a Associação Nacional de Municípios e Meio Ambiente. É uma entidade, em termos nacionais, já tem mais de 50 anos, ele vai explicar para vocês. A ANAMA Nacional, Wilson, possui 6 cadeiras no Conselho Nacional de Meio Ambiente. Então, tem relevância em termos de definição de políticas públicas. E o que ele vai corrigir aqui, algum equívoco meu? Só uma correção. Sim. Tínhamos, que Bolsonaro praticamente extinguiu as vagas de todo mundo, reduziu o conselho para quase nada. Mas, em suma, a ANAMA, como representa as entidades municipalistas de meio ambiente, essa situação, a ANAMA é uma interface importante das questões ambientais em termos federais e ela representa justamente os secretários municipais de meio ambiente. E, para finalizar, gostaria de convidar o doutor Humberto Candeias, que foi diretor-geral de florestas do IBAMA e é engenheiro florestal formado em Viçosa, conhece bastante do assunto também, como vamos falar de árvores plantadas. Doutor Humberto, por favor. Wilson, você está com a palavra e nosso Jorge vai coordenar a mesa. Você quer começar a fazer sua apresentação de uma vez? Eu posso, sim. Primeiro, muito boa tarde a todos. Agradeço o convite da organização desse encontro. Acho que é muito importante a gente conversar sobre esse tema na região de produção, na cidade, da proximidade, do trabalho excelente que a Veracel faz aqui com seus plantios, e todos que moram e convivem, que estudam o assunto, são testemunha do desenvolvimento que uma indústria dessa pode trazer para a região. Uma indústria como a Veracel tem hoje cerca de 130 mil hectares de eucalipto plantado e, ao mesmo tempo, tem quase 130 mil, se não um pouco mais até, de área preservada. Ou seja, isso é mais que o dobro das exigências do Fórum Florestal Brasileiro, que as empresas cumprem com muito rigor e com muita atenção. A geração de emprego, a geração de impostos, a geração de renda, o desenvolvimento do treinamento das pessoas, que é constante, e isso tudo traz benefício para a região como um todo. Mas eu vim, na verdade, para coordenar um painel, e o Paulo me pediu para falar um pouco mais, e eu falo com prazer nesse setor que eu trabalho há mais de 10 anos, representando aí o setor florestal em toda a Bahia. Há uma apresentação aí, quem pode me ajudar? Pronto, eu estou aproveitando uma palestra de ontem no Congresso de Bambu em Goiás e tirei alguns slides para orientar a conversa da gente. Vamos ver onde é que eu me posiciono melhor aqui para não atrapalhar vocês. Primeiro slide, por favor.
nós estamos falando de fibras naturais e madeira também é fibra. E aqui está um número interessante que já foi mencionado aqui, a utilização da madeira para a produção de viscose, de tecidos como um todo. E aqui estão os números corretos do setor têxtil mundial. São 106 milhões de toneladas no mercado têxtil, de tecidos, de roupas, na área têxtil como um todo. E desses 106 milhões, 20 milhões vêm do algodão e 80 milhões ainda vêm de petróleo. E a gente sabe dos prejuízos ambientais, das emissões de carbono do setor de produtos fósseis, o petróleo basicamente e seus derivados. E 6 milhões já são de viscose, que é celulose, que é madeira como um todo. E esse percentual, esses números mostram o potencial de crescimento que nós temos como avançar só no setor têxtil. Mas o setor de base florestal também, que tem hoje 9 milhões, quase 10 milhões de hectares plantados no Brasil, ocupa apenas 1% do território nacional. Mas é responsável por 95% de toda a madeira processada no Brasil. Alguém tem que atender a demanda da construção civil para fazer Minha Casa Minha Vida, para fazer programas habitacionais, para fazer construções também de renda mais elevada. E essa madeira precisa ser produzida porque a população cresce, a renda da população cresce. Nós acabamos de completar 8 milhões de habitantes no mundo. E isso tudo, sem dúvida nenhuma, impacta no consumo, com um crescimento acima de 3% ao ano. Nós precisamos atender a madeira para papel, celulose, e com a pandemia nós tivemos aumento da demanda das máscaras, do papel higiênico, dos aventais hospitalares, dos lençóis de atendimento nas clínicas e nos hospitais, enfim, mais demanda de pressão. O setor de mineração cresce no Brasil, cresce na Bahia, e para processar o minério é preciso calor, é preciso energia. E essa energia que está sendo usada é a energia da biomassa, como é o exemplo do projeto da Ferbasa, que é um projeto que tem a mineração, que tem os plantios para gerar sua energia e tem a siderurgia que processa esse minério e vende no Brasil e no mundo. Há o mercado também de energia elétrica. Nós temos falta de energia aqui na região sul. A rede estadual, a distribuidora Coelba e a Chesf não tem capacidade de atender a demanda por novas indústrias que surjam na região. Se não fosse o fornecimento de energia da própria Veracel, que tem esse excedente de energia elétrica e fornece na rede para atender a demanda regional. Se não fosse a oferta de energia da Suzano, nós teríamos um problema sério de energia, como está acontecendo no oeste da Bahia, com toda aquela pujança, 11 milhões de toneladas de grão produzido, exportada ou trabalhada, processada a nível nacional. Essa demanda de grãos precisa ser processada, precisa ser secada, e não tem energia na região. Então se seca com madeira de biomassa, com madeira de eucalipto, basicamente. Enfim, é uma responsabilidade grande atender a demanda de tantos segmentos, mas vocês vejam quanto espaço há para crescer, e isso tudo precisa ser equacionado para que o desenvolvimento seja bom, não só para a empresa processadora, mas também para toda a comunidade, para os municípios, para o Estado. E essa contribuição que nós damos numa Bahia que tem sua economia tão concentrada na região metropolitana, Salvador, Feiras, Alagoinhas, tem quase 60% do PIB do Estado, da riqueza do Estado. Isso precisa diminuir. Essa concentração é exagerada e deixa boas áreas do Estado sem tanta possibilidade de crescimento, de rendimento, de melhor qualidade de vida para toda a sua população. Nós temos na Bahia uma oportunidade fantástica agora, que é a construção da ferrovia, da FIOL, que vai cortar a Bahia por 1.150 quilômetros de leste a oeste. Quanta terra nova,
com pluviometria diferente, com solo diferente, com condições de altitude diferentes, vão sobrar para novos investimentos para o agronegócio brasileiro. Então, nós temos a recuperação, uma nova concessão da Centro-Atlântica que corta a Bahia, está destruída há muitos anos, há mais de 20 anos. Ela corta a Bahia de norte a sul, de Juazeiro, entronca com Minas e no Sistema Nacional. Tudo isso é, sem dúvida nenhuma, possibilidade de desenvolvimento e de crescimento. Portanto, a ABAF tem um programa que se chama, e de incentivo à produção, que se chama Plantar para Não Faltar. É preciso a gente medir essa demanda e estimular, não só as grandes empresas, mas também eu vi aqui uma pergunta inteligente que alguém colocou hoje, e que a Veracel produz o tipo, a variedade que interessa a ela para a celulose. A Veracel hoje depende de 22% do seu consumo, como a Suzano, a média da Bahia 22%, dos pequenos e médios produtores. É esses pequenos e médios produtores, são esses pequenos e médios produtores que precisam ser incentivados para produzir e ter contratos e ter venda para os pequenos e médios processadores de madeira. O senhor tem razão quando fez sua pergunta. A Bahia importa caixão de defunto. A Bahia importa madeira para assoalho, para piso, para armário embutido e tal. Nós não atendemos ainda a demanda de madeira do nosso estado e isso pode e precisa ser feito. Nós temos uma fábrica, tem um conjunto de fábricas, um distrito industrial moveleiro em Santo Antônio de Jesus, e a armação do estofado, que é a coisa simples, de madeira que não requer tanta qualidade, você que pode fazer com eucalipto sem problema nenhum, essa madeira está vindo do Paraná e de Santa Catarina. Então, são coisas que, de fato, a gente tem que ter uma política que a BAF enxerga isso e avisa aos planejadores, aos agentes governamentais e privados dessa demanda e dessa necessidade de planejar, de pensar à frente, ou seja, de plantar para não faltar. Esse incremento, esse estímulo ao pequeno e médio produtor já cresce 10% ao ano. Todo ano cresce entre 8% e 10%, e isso é algo... Eu vim de avião para cá. Se eu viesse num ônibus com 30 pessoas mais, eu emitiria menos carbono. Se eu vou para um hotel e não exijo que lave a roupa da cama, que troque a roupa da cama a cada dia, eu estou reduzindo as emissões de carbono do trabalho do hotel, e a minha responsabilidade e a de todos nós é a mesma. Começa das pessoas, vai para as famílias, passa pela empresa, chega ao município e avança para o Estado e para o país como um todo. É preciso que todos nós tenhamos a responsabilidade de pensar nisso. Então, o Brasil, que é hoje líder mundial, que tem a maior cobertura vegetal do mundo, compete um pouco com a Rússia e tal, mas nós temos 65% do território brasileiro com mata nativa igual como Pedro Alves Cabral chegou aqui, no ano de 1500. Isso é uma coisa fenomenal. A Europa, que tanto reclama da gente, e eu não reclamo que ela reclame, eu acho que deve reclamar e nós devemos preservar mais do que 65, mas devemos preservar de uma forma produtiva, que gere resultados, que gere renda para a região e para todos aqueles envolvidos no processo da cadeia produtiva. Nós temos uma Europa que xinga o Brasil de incendiadores, derrubadores de florestas, o assassino da motosserra. E sabe quanto é a cobertura média da Europa como um todo, natural nos seus países? Ninguém pode imaginar se é 65, se é 20, se é 30, é menos de 8%. Então, eles não são um exemplo para ditar regras para o Brasil. A gente vai entrar nos acordos internacionais, o Brasil tem uma atuação disso, o Brasil tem 12% da água doce do mundo,
O Brasil tem a maior biodiversidade florestal do mundo e soube cuidar disso até então. Claro que é preciso melhorar, claro que é preciso avançar com isso. Nós vimos aqui a doutora Virgínia falar da caça de animais silvestres. Isso é terrível, tá certo? Nós temos na ABAF um programa de combate a isso, trabalhando junto com as empresas e vem funcionando mais ou menos. É preciso acelerar e fazer mais. Nós temos todas as condições de ser o líder mundial, mas os crimes que acontecem, seja de mineradores ilegais, seja de vendedores de madeira ilegal, têm prejudicado a imagem do Brasil e aqueles que trabalham com madeira séria. Então é importante que a gente pense nisso, corrija esses erros, corrija. Eu fui ver o sistema que funciona na Amazônia, de controle da Amazônia todo. Sistemas da aeronáutica, sistema do INPE, sistemas todos que existem. E é fácil ver no computador, quando chega um foco de incêndio, eles detectam de imediato. Lá no interior do Acre ou do Amapá está acontecendo agora um incêndio. Os satélites hoje, a tecnologia já nos mostra isso hoje. O problema todo é ir lá. O problema todo é que não tem estrada, não tem navegação, não tem aviões disponíveis, não tem campo de pouso. Então, combater essa ilegalidade, sem dúvida nenhuma, é muito difícil. E a gente tem que entender esse processo, mas insistir que esses erros, que esses crimes sejam exterminados, sejam encerrados como um todo, para que o Brasil volte a ter a imagem que tem, que já teve, de grande líder mundial, pelo seu potencial de recursos naturais que tem. É mais ou menos o discurso é esse. Então, mais um slide, por gentileza. Eu ver o que é que tem aí. Eu estou aproveitando a palestra anterior para usar aqui com os senhores. Enfim, nós temos aí, da árvore se tira todos os produtos, são mais de 5.000 produtos diferentes que saem da madeira. Não sei se todos sabem, mas nós comemos celulose. Nós comemos madeira do ketchup, na cápsula do remédio, na tela do celular e da TV, no verniz da tinta, na madeira da casa. E brincando aqui um pouco, a gente usa a madeira do berço ao caixão. E se alguém quiser que eu seja menos rude, eu posso dizer que a gente usa a madeira da certidão de nascimento até a certidão de óbito. Tá certo? É o uso da madeira que não sai da nossa vida, é o produto mais utilizado no mundo, porque não só fornece a madeira como um todo, mas fornece a proteção da casa, o calor da fogueira, o calor da energia, a disponibilidade de construção de pontes, estradas rurais e outras que acontecem. Enfim, nós somos, na verdade, um exemplo e é preciso que isso, corrigindo os erros que possam acontecer, discutindo-as como o senhor propôs e outros propõem, discussão de pontos, nós da ABAF, nós do setor florestal, estamos dispostos a dialogar nesse crescimento. E aqui no Porto Seguro, aqui na região, nós temos o diálogo florestal que funciona muito bem, onde a organização civil, a sociedade civil organizada, senta lado a lado com representantes governamentais dos municípios e das empresas e da academia para levantar dúvidas, problemas e buscar soluções. Mais um slide, por favor. Mais um. O Brasil tem hoje um Plano Nacional de Florestas Plantadas. Dos 9, 10 milhões que nós temos plantado, nós queremos plantar mais 2 milhões em áreas antropizadas, em pastos abandonados, em áreas que não há desmatamento para o plantio de florestas de eucalipto, para pinos ou outra madeira produzida no Brasil. É desmatamento zero. Nós plantamos por dia nas nossas empresas e os fomentados, os pequenos produtores que trabalham associados às empresas, algo como 1,5 milhão de árvores todo dia. Então, alguém fala em plantar uma árvore que é sadio, que é bonito, que é interessante, mas nós plantamos 1,5 milhão no Brasil. E aqui na Bahia,
ninguém sabe, nós plantamos 250 mil árvores todo dia. Natal, Semana Santa, fim de ano, Carnaval, nós estamos plantando a mesma quantidade de árvores como média nesse volume de densidade. Nós temos, como eu disse, o caso da Veracel já chega a 1 para 1, 1 hectare de produção para 1 hectare de preservação. A média brasileira é 0,7 hectare, mas o Brasil e o setor têm como meta chegar a 1 por 1, como é o caso da Bracel e a Suzano também, que está quase alcançando isso. Mais um, por gentileza. Para você ter esses valores ambientais e para gerar crédito de carbono, para tirar dinheiro disso, e o segredo é um só: quem suja tem que pagar. Quem limpa e preserva, mais do que a lei, deve ser compensado, deve receber, seja por crédito de carbono, seja por pagamento por serviços ambientais. Quem preserva mais do que a reserva legal, mais do que as imposições do Código Florestal, precisa, merece e tem direito a esses créditos ambientais. Está faltando levar isso para a realidade. E nós vamos ter uma dificuldade. O grande começou a vender carbono, a vender crédito de carbono. Como é que os pequenos vão se estruturar, já que isso demanda certificações nacionais e internacionais para receber esses valores? Essa é uma grande demanda que nós temos que trabalhar. Como vamos ajudar o pequeno e médio produtor? Porque o pequeno e médio ligado às indústrias, os fomentados da Veracel, da Suzano, da Bracel, da Ferbasa, na Bahia, eles têm a orientação para fazer isso. Mas os outros, muitos outros produtores não têm, e a gente precisa estar preocupado a que esse benefício chegue a todos. Veja, eu estava falando do mundo em relação à coisa ambiental do Brasil, e eu vi algo interessante. Um professor chegou aqui do Greenpeace, a famosa Greenpeace, a ONG Mundial de Meio Ambiente, e ele começou um discurso interessante, e os alunos da Faculdade de Direito de Salvador começaram entusiasmados a aplaudir. E nós vimos, então, que tínhamos que responder alguma coisa, porque ele estava descendo o malho no Brasil. E eu fui perguntar, professor, quanto é a sua área preservada na sua Holanda, de onde o senhor vem? E deu aquele menos que 8%. O senhor sabe quanto é do Brasil? Vocês, alunos que estão participando, sabem que é 65%. Ninguém sabia da história. Eu perguntei a ele outra segunda pergunta. Professor, quem é o país no mundo que tem um negócio chamado reserva legal? Foi estabelecido, virou lei, é cumprida, e hoje, na Amazônia, você compra uma fazenda e tem que preservar 80% dela. E se não preservar, é multado, então, se não tomar conta, se houver um incêndio, mesmo acidental, você é obrigado a recuperar aquela área como um compromisso ambiental. No Cerrado é 35%, aqui no sul da Bahia é 20%. Mais a beira de córregos, mais o topo de morro e mais outras exigências ambientais. Então, é importante saber qual país no mundo tem esse cuidado, onde o fazendeiro abriu mão de 20%, 35%, 80% da sua fazenda, não pode fazer a exploração normal naquelas áreas. E não pegou em armas, e não fez revolução, e não reclamou, e concordou com esse sistema, porque entende que é a maneira de proteger a sua fazenda, a sua região e o Brasil como um todo. Então, são coisas que a gente precisa pensar, que a gente precisa analisar para medir os lados da questão e não apenas ouvir comentários sem base, sem estatísticas, sem números. Enfim, nossos plantios são feitos em mosaicos. Há corredores onde a fauna e a flora podem se desenvolver, ligando uma área a outra, uma fazenda a outra, e os animais, principalmente, podem circular e se desenvolver. Olha o exemplo da Estação Veracel. Quem não conhece deveria visitar, vale a pena fazer uma visita lá, pelo ensinamento, pela preservação
de quase 6.000 hectares de terra aqui junto no Porto Seguro, na saída da cidade, que funciona muito bem. Então, nós temos excedente de energia, como eu disse antes, com os resíduos da produção da madeira, com os galhos, com o cavaco, com o que sobra, se gera energia elétrica como um todo. Nós incentivamos a integração lavoura-pecuária que está dentro do plano ABC. Nós preservamos recursos hídricos. Alguém falou de seca ao solo, hoje ainda pela manhã. Como é que a gente pode admitir que o eucalipto seca o solo se a Suzano está ali em Mucuri plantando na mesma área, no mesmo terreno, na mesma fazenda, ano após ano, sem prejuízo ambiental? Da mesma forma acontece com as outras empresas, da mesma forma acontece com os produtores independentes que têm esse processo. Tem algum desvio, tem algum erro em algum ponto, vamos chamar, vamos corrigir, se é que acontece. Eu já estou terminando minha fala inicial desse processo para a gente poder conversar um pouco. Enfim, eu tenho mais energia e cada vez a gente faz mais com menos. Tem uma coisa interessante também para dizer que vale a pena. Na Austrália, de onde veio o eucalipto trazido para o Brasil, a produtividade por ano é de 18 metros cúbicos por hectare ano. Na China é 20, no Chile é 18 também. Ou seja, a média dos concorrentes brasileiros é 20 metros cúbicos por hectare ano. A produtividade brasileira é quase 40. É o dobro da produtividade mundial. E isso não é só solo e clima, isso é tecnologia. A variedade correta, desenvolvida com propósitos diferentes e que atende mercados diferentes. Esse é o caminho que a gente tem que seguir. Inovação, tecnologia e mudança de comportamento como um todo, buscando os benefícios ambientais. E eles virão também através desses créditos de carbono, como nós vamos ver há pouco. Mais um, por gentileza. Você tem na indústria, na empresa, você tem 4 fórmulas que estão ali, 4 vetores de mitigação. Primeiro, a árvore plantada absorve carbono e libera oxigênio. Essa é a primeira. Nós vamos ver o total do resultado disso. A árvore como um todo, o caule é carbono, a raiz é carbono e transfere carbono para o solo. As folhas geram carbono, absorvem carbono. Então, o carbono absorvido nas indústrias do Brasil hoje, nos 9 milhões de hectares, chegam a 2 bilhões e 400 milhões de toneladas de carbono. Isso é mais do que todas as emissões do ano inteiro do Brasil. Está estocado nas florestas plantadas. Aqui na Bahia não são 2 bilhões e 400, são 386 milhões de toneladas de carbono acumulada nas florestas. A segunda coisa é a remoção de estoque nas florestas de conservação. Ora, se eu tenho 1 hectare de produção e para cada esse hectare de produção eu tenho 1 hectare de área nativa, eu estou preservando carbono, porque a árvore nativa preserva tanto quanto o próprio eucalipto crescendo. Então, é aí o segundo ponto de preservação. O terceiro ponto são as remoções, são a remoção e estoque de carbono das florestas de conservação. O terceiro é emissões evitadas na indústria pela substituição de produtos de fósseis por plástico. Se eu desenvolvo uma embalagem de papel para o sistema de delivery que cresceu tanto na pandemia, de papelão, de papel renovável, de florestas que eu planto, colho, a gente não fala corto madeira, eu colho para plantar outra vez na mesma área e desenvolvendo cada vez mais a produtividade. Se eu faço isso, eu estou dispensando o plástico. Se eu estou dispensando o plástico, eu estou reduzindo as emissões de carbono de diversos consumidores, de diversos restaurantes, de diversos setores empresariais. Quarto, é o carbono que fica estocado no produto.
Se eu fabrico uma cadeira, se eu fabrico uma mesa, se eu fabrico uma porta, a caixa da porta, o rodapé, o piso, a madeira, o carbono está ali muito mais anos. Não só quando ele estava na árvore, mas ele permanece no produto, como é o caso até do papel, como é o caso do tecido, da viscose e outros produtos. Enfim, são várias maneiras que a gente tem que buscar esses créditos e essa coisa. E o que é que está se discutindo nessas COPs mundiais? Os compromissos de cada país para plantar mais floresta, preservar mais floresta e, com isso, reduzir o carbono que vai e fecha a atmosfera e gera o aquecimento global. O que acontece é que o país, nenhum dos países que está assumindo o compromisso vai plantar árvore nenhuma. Vai transferir isso para nós, o setor produtivo brasileiro, seja o pequeno fazendeiro, o médio ou o grande, como está transferindo na hora que faz a reserva legal nas nossas fazendas. Que a gente não reclama, que a gente aceita e contribui e colabora. Então, é muito importante que a gente esteja atento para esse processo. A COP discute como é, então, que uma fábrica de cimento, que é uma refinaria de petróleo, que tem elevadas emissões de carbono para a atmosfera, fechando a costa global, aquecendo o mundo, quanto é que eles têm que pagar por isso, e se isso é um custo para o desincentivo desse tipo de atividade. Por que eu não construo com mais madeira e menos cimento? Por que eu não construo com novas metodologias que me dão segurança de trabalhar e fazer? É importante discutir isso e os países estão avançando nesse processo. Tudo começou em 1992, com a reunião do Rio de Janeiro, a primeira reunião ambiental do mundo, e vem avançando. E esta semana nós vamos ter novos resultados. O importante é que existem empresas de certificação que vão na minha propriedade, na minha fazenda, e diz: o senhor era obrigado a preservar 20%, mais topo de morro, mais beira de rio e tal, e o senhor está preservando 50%. Então, 25% da sua área vale crédito de carbono. Faz os cálculos científicos disso e diz: está aqui um título, o senhor tem direito a vender esse título no mercado nacional ou mundial de carbono. Enfim, em novembro de 2015, teve o Acordo de Paris, que determinou o valor desses créditos de carbono para o mercado mundial começar. Vendia-se uma tonelada de crédito de carbono, ou um crédito que equivale a uma tonelada, por 5, 6 dólares a tonelada. Depois da reunião do ano passado na Escócia, a COP27, a COP25, nós já temos aí, sem dúvida nenhuma, um preço de 10, 12 dólares por tonelada. E dizem os especialistas que isso pode chegar, em pouco tempo, a 100 dólares por tonelada. O que vai significar uma compensação, um estímulo à preservação do pequeno, médio e grande processador. A Veracel ter 100% de área preservada em relação à sua área de produção, ela não tem hoje recebimento nenhum por isso, quando a obrigação dela seria trabalhar com os 20%, ela está trabalhando com 100%. Ela vai receber crédito de carbono, ela vai ser incentivada, como seus fomentados são orientados e terão condição de receber também. Vamos ver o que tem no outro quadro? Essa é a parte do estoque de carbono, eu li ali 4 milhões, mais um, por gentileza. São os números corretos do que eu mencionei. Mais um, aí. Eu acho que já temos aí o volume de mercado no mundo hoje de crédito de carbono já chega a 1 trilhão de dólares no mercado mundial. Isso não tem limite de crescer, isso vai se desenvolver com muita força e com muita velocidade e, sem dúvida nenhuma, vai chegar até nós. A minha preocupação, a nossa preocupação no setor florestal é como é que o pequeno vai se habilitar, vai ter condições
de merecer também, de, na prática, ter esse crédito que dê para pagar o custo da sua certificação e que possa desenvolver. Bom, eu fico à disposição, peço desculpa por ter me alongado, mas vamos continuar conversando. Muito obrigado pela oportunidade. Bem, pessoal, como Paulo passou a responsabilidade para a gente, para coordenar esse ponto agora, eu agradeço muito, doutor Wilson, pela simplicidade, a tranquilidade e o conhecimento que passou, tantas informações. E, logicamente, a gente tem tido aqui, nesses 2 dias de evento, a satisfação tem sido muito gratificante, as informações passadas, e nós vemos que precisamos muito mais, ter mais eventos como esse, para que novas informações sejam trazidas e a interação dos técnicos das empresas, da comunidade, da população, dos órgãos públicos, principalmente dos municípios, das prefeituras, possam ter essas informações e serem usadas para transformar a vida das pessoas. Como o senhor bem falou, usar tudo isso, principalmente na preocupação de beneficiar os menores. E tudo isso se faz nos municípios. Então, puxando isso para a UPB, a União dos Municípios da Bahia, eu quero aqui sugerir que nós possamos cada vez mais interagir e fazermos parcerias com essas empresas, com a BAF, que detém tantas informações, esse conhecimento, como ajudar as prefeituras para que esses pequenos produtores possam ter uma ligação mais direta, mais próxima, porque para buscar ajuda no governo do Estado, no governo federal, já dificulta um pouco mais. Mas a partir das prefeituras, dos municípios, possam estar abrindo um caminho para que a gente possa facilitar a preservação do meio ambiente e não ter a dificuldade das grandes empresas em ter os seus negócios e ter a contrariedade, logicamente, com a população, com a comunidade local, ao contrário, que tenha uma relação respeitosa e amistosa, buscando sempre a melhoria da qualidade de vida. Então, podemos dar sequência, Paulo, aqui com André? Então, passo para você, André. Boa tarde a todos. É sempre um prazer ouvir uma palestra do Dr. Wilson. O Dr. Wilson é um professor de todos nós que lidamos com essa questão ambiental na Bahia, pela clareza do raciocínio que ele traz de uma indústria que em dado momento foi tão polêmica e hoje se mostra tão aliada, conforme a palestra do Dr. Wilson, aliada no meio ambiente na Bahia. Então, isso é... E recentemente, doutor Wilson, vocês lançaram um plano plurianual, né, digamos assim, de potenciais. Eu tive até nesse evento que vocês lançaram esse plano, a BAF, mostrando a potencialidade de florestas a serem cultivadas da Bahia e quanto isso poderia gerar de resultado econômico, de desenvolvimento para os diversos municípios e também nessa questão que na verdade, a meta. Eu vou fazer uma provocação na mesma que você fez aí, de como aproximar. Eu acho que a gente tem uma meta de zerar carbono até 2030. A gente tem uma meta. Então, um estado como a Bahia, volto a dizer, ontem eu estava comentando que a gente tem uma... 2050. Mas, enfim, 2030 a gente já tem que apresentar alguns resultados. O estado da Bahia é um estado hoje que... Ontem eu estava comentando na internet, doutor Wilson, que, se eu não me engano, o dado de contribuição de ICMS da indústria de celulose na Bahia significa algo em torno de 4%, eu não sei se é 4% do PIB ou 4% da arrecadação do Estado. PIB, 4,3% da arrecadação da arrecadação estadual. A parte de combustíveis fósseis hoje na Bahia significa só o trecho da refinaria Landulfo Alves, 23% da arrecadação do Estado. Então, a gente está falando aí
imagina que se fosse 1 para 1, quanto a gente tinha que crescer para zerar esse carbono emitido por essa indústria do petróleo, sobre a qual, se você incluir a petroquímica, você analisa a dependência da Bahia por desses combustíveis fósseis, a dependência da economia baiana em relação aos combustíveis fósseis. Então, a gente tem um esforço muito grande aí, e eu tenho falado muito nesse trânsito político que a gente é obrigado a fazer, Castellucci, também, eu também sou secretário municipal, a gente precisa aproximar. A gente precisa aproximar as indústrias, a gente precisa aproximar. A gente está vivendo um momento da Bahia muito importante nessa transição da saída de uma empresa importante que foi criada na Bahia, que hoje é a maior empresa do Brasil, que é a Petrobras, que nesse momento vendeu todos os seus ativos da Bahia. Então, hoje a gente tem uma empresa. Nossa maior empresa não é mais a Petrobras. Nossa maior empresa hoje é a Braskem, que é uma das patrocinadoras, e a Selen, que é uma empresa nova, que tem um ano de criada, e que se mostra diferente nessa tratativa já com os municípios da região, nessa tratativa dessa questão ambiental. Então, eles estão num projeto bem ambicioso de transição energética. Eles devem fazer investimentos. Então, ainda, acredito que até o final do ano eles anunciam o plano de investimentos deles de longo prazo. A meta deles é zerar carbono. Imagina o volume que eles geram de carbono, e eles têm como meta zerar carbono no prazo X de anos, até 2050, mas 2030 já apresentaram resultado concreto. E eu acho que a gente está precisando dialogar os extremos da Bahia, dialogar o extremo, não é extremo, mas enfim, dialogar essa região da capital, que hoje é mais que 60% da economia, da geração de riqueza da Bahia, com as outras porções do Estado, e a participação da BAF nesse diálogo com a indústria de petróleo vai ser fundamental. E a FIEB, talvez até dezembro, já tenha instalado um conselho de gás e petróleo específico para tratar desse assunto de redução, na ideia de redução de emissão de carbono. Então, a gente está precisando dialogar. Nesse trânsito político, eu tenho percebido e tenho falado, inclusive, para a equipe do novo governador eleito, da necessidade nessa área ambiental de 2 pontos. Um eu tratei até com o Kit aqui, que é a necessidade de orçamento. Kit até falou em relação ao PPA, que é importante a gente estar atento para o PPA do governo do Estado, que vai durar para os próximos 4 anos, mas, de fato, os órgãos ambientais, eles carecem de apoio, de suporte de receita. Tem vários caminhos, não só receita própria, tem vários caminhos de dialogar com esses players. A gente, de fato, ontem eu estava comentando, a gente precisa de um grande projeto global da Bahia de desenvolvimento sustentável, e é imprescindível a participação das empresas. É imprescindível que empresas como a Suzano, como a Veracel, como a Braskem, como a Selen, sejam, sem o Estado deixar de ter a sua característica de líder desse diálogo, da gente sentar na mesa e pensar a Bahia para os próximos 50 anos. A gente precisa coordenar, planejar, precisamos coordenar com todas as incertezas que o mundo traz, e eu fico muito feliz em ver que a indústria, essa percentual que hoje é 22%, né, do pequeno produtor, e nessa possibilidade de expansão dessa indústria de celulose da Bahia, desse replantio de florestas plantadas, a gente tem um potencial muito maior de agregar um estado de economia centralizada, e que a gente não pode deixar precisa ter muito cuidado nesse momento para a gente não pagar o preço do Estado empobrecer nessa transição energética. E a gente corre esse risco. Corremos um sério risco na extinção de uso dos combustíveis fósseis, nosso Estado ficar com de receita para trás. E o Estado que já é pobre se torna mais pobre ainda. Então, por isso que a gente precisa sentar, e a emergência da Bahia é uma emergência que existe emergência climática mundial, que a gente sabe dos riscos que a gente está correndo, precisa de ações imediatas, mas a emergência da Bahia é uma emergência
real, a emergência é o estado do maior contingente de pobre do Brasil, no maior volume de desempregados. Então, a gente precisa encarar essas questões em conjunto. Então, não há desenvolvimento sustentável com o povo pobre e desempregado. Então, a gente precisa compatibilizar e que a gente consiga dialogar. E eu só acho que isso é uma grande meta ambiental que o novo governo do Estado, que é novo, mas não é novo, né? Que é novo, mas acho que se renova, né? Quando você troca, sempre tem um ar de renovação. Eu acho que esse é um grande desafio, o desafio ambiental, que é um desafio da inclusão. Isso o governador eleito já tem falado, da questão do combate à pobreza e a fome, e a erradicação da fome. Então, acho que isso tudo é um conjunto de coisas que precisam ser pensadas não isoladamente, como até então parece ser. Então, precisamos sentar e tratar desses assuntos num grande plano de desenvolvimento sustentável para a Bahia. Essa é a ideia que a ANAMA traz junto com os municípios, ou seja, uma estrutura de ambiental que seja descentralizada. Não há como a gente já sabe disso, não há como essas metas das ODS serem atingidas sem a participação dos municípios. É nos municípios que os problemas existem, é no município que eles têm que ser atacados. Eu vou prolongar um pouquinho, só fazer uma provocaçãozinha, porque a gente ouviu muito isso lá atrás. Eu era muito jovem ainda, quando, na época da descentralização da saúde, dos recursos da saúde e de educação, se falava, não vai funcionar, os prefeitos vão desviar os recursos, não adianta, tudo federalizado. Estamos aí hoje, o SUS andando, com os recursos descentralizados, o Fundef e os recursos de educação também foram descentralizados, então a gente também precisa de um sistema único de proteção de meio ambiente. Então, essa é uma outra provocação, que é uma pauta da ANAMA, como instituição no Brasil, da implantação de um sistema que possa financiar as prefeituras, porque assim como o Estado, nós não temos recurso mesmo. As prioridades dos municípios que já têm poucos recursos vão, obviamente, para a saúde, para a educação, e o meio ambiente fica lá sempre com parcela menor do orçamento. Então, a gente precisa pensar também em formas de financiamento. E isso o presidente Lula, agora na COP27, foi muito duro com os países em desenvolvimento, falando, não, peraí, a gente precisa ver como é que vai pagar essa conta. Não é justo que os países em desenvolvimento ou não desenvolvidos, a gente pague a conta da contaminação que foi feita por vocês através de séculos. Então, vocês precisam pagar essa conta. Teve um presidente do Egito que fez a abertura, ele até falou que essa conta tem que ser paga pela indústria de combustíveis fósseis. Ele foi em cima da indústria de petróleo, especificamente. Então, eu acho que são temas que a gente está provocando aqui, que tem a ver com essa necessidade de diálogo. Mas eu fico muito feliz em ver, eu já tinha visto exposições de Mariana, falando pela Suzano, hoje eu ouvi pela manhã a Veracel também, de que a gente precisa juntar ligar esses pontos e a gente pensar junto. A Federação das Indústrias pode ser um local bem possível disso, a Federação da Agricultura, a gente precisa dialogar. Eu acho que cabe o papel, nesse momento, do Estado ser capaz de dialogar. E aí o Estado da Bahia, a gente precisa sentar com os governantes que vão assumir para sentar e dialogar. Eu acho que isso aqui é mais importante, que a gente precisa também destravar algumas coisas, a gente precisa travar outras, que se criam travas, mas as coisas acabam acontecendo, se a gente for analisar todas as regiões e suas potenciais de produção. Então, a provocação vamos sentar e vamos conversar, vamos sentar e vamos planejar a Bahia, porque se a gente não planejar, o futuro vai ser se avizinha muito ruim, num estado que é petróleo dependente, e a perspectiva do petróleo é muito ruim de futuro. Então, a gente precisa sentar e conversar, e não há conversa de futuro sem conversar com a indústria de celulose. É isso que com a BAF, com a indústria de papel e celulose. É isso. Nós vamos passar agora para o Humberto, que é um estudioso nas queimadas que acontecem em várias regiões
e nós tivemos a oportunidade de ter uma conversa com ele e tem um conhecimento vasto que pode estar nos ajudando nesse ponto fundamental para os municípios. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Humberto Candeias, eu sou engenheiro florestal, faço 40 anos de formado esse ano, agora em dezembro, pela Universidade Federal de Viçosa, e minha carreira realmente foi toda na área da própria engenharia florestal, mas exatamente na questão relativa aí à preservação das florestas nativas e, com isso, também o plantio de florestas de produção aí, né, que foram extremamente necessárias e são até hoje extremamente importantes para realmente a manutenção das nossas florestas nativas. Isso é histórico. Eu venho de um estado e eu sou de carreira do Instituto Estadual de Florestas de Minas Gerais, fui diretor-geral por um período dentro dessa instituição, e todo o nosso carro-chefe exatamente era esse, né? Eu lembro, quando eu assumi meu primeiro escritório, em 1985, ainda existia o programa Repemir, conduzido pelo IBDF à época, né? E em convênio com o Estado de Minas Gerais, nós então tentávamos introduzir nas pequenas e médias propriedades rurais a cultura do plantio de eucalipto, de florestas realmente para substituição do uso das florestas nativas, que era a nossa pretensão, e isso realmente depois foi crescendo muito, e eu fico muito entusiasmado quando eu ouço uma apresentação como a sua, doutor Wilson, porque a gente vê que todo esse caminho trilhado, ele continua e vai realmente ser muito importante sempre para a preservação dos nossos recursos florestais nativos. E a gente vê que, no histórico nosso lá da instituição, depois que passou um programa desse dirigido praticamente para que o produtor rural tivesse na sua propriedade a possibilidade de utilizar madeiras de florestas plantadas e deixar de utilizar madeiras de florestas nativas. Então, com isso, a gente cumpria a nossa meta de preservação sem a mão pesada aí do sistema de comando e controle, da fiscalização, e simplesmente fazendo um trabalho de substituição do uso desse tipo de recurso. Bem, isso evoluiu tanto que aí outros programas foram feitos junto com o setor produtivo, tivemos vários convênios aí de fomento florestal com a Senibra, com órgãos também com empresas do setor de produção de carvão vegetal, que era a grande questão de Minas Gerais. Né? Minas Gerais sempre foi um grande produtor de carvão vegetal para a elaboração do ferro-gusa, né? E que a gente fica também sempre lutando para que esse ferro-gusa produzido à base do carvão vegetal seja considerado como um ferro-gusa verde, né? Porque a grande maioria é produzida à base do carvão mineral, e que, em termos da questão carbono, é a pior coisa que a gente pode ter, porque você tira aquele carbono que já está sequestrado para voltar, né, para ser utilizado, enquanto que a floresta sequestra o carbono e depois você utiliza para fazer o ferro-gusa, que também fica guardado, como fica guardado os móveis que o senhor citou, né, e que a gente tem aí o carvão sequestrado e mantido nas atividades que foram feitas. Então, eu anotei alguns pontos aqui da sua apresentação, e uma das coisas que me entusiasma muito são os sistemas agroflorestais, né, que o senhor cita como integração floresta, integração lavoura floresta pecuária, LPF, e que tem, né, na base desses sistemas toda uma possibilidade realmente de utilização de produtos florestais, né, e com uma integração muito forte, utilizando a mesma terra, principalmente quando se trata aí da agricultura familiar. Por coincidência, eu entreguei um produto, eu sou consultor também do INICA, né, que é o Instituto Interamericano de Cooperação na Agricultura. Eu entreguei um produto exatamente na segunda-feira agora, sobre
a proposta de sistemas agroflorestais utilizando como o componente florestal árvores que produzem frutos do cerrado, né? Que é outra coisa muito interessante da base florestal. Você tem aí os produtos madeireiros, né, que são todos esses que já foram citados aqui, e também os não madeireiros, que inclusive determinam a permanência da árvore em pé e a valoração da árvore em pé. Então, isso é um sistema interessante. Você pega hoje os frutos do Cerrado, em norte de Minas, Goiás, inclusive o próprio sul da Bahia, né, que trabalham com o extrativismo desses frutos de forma até empírica, de uma forma ainda não muito bem ordenada, e que, de repente, eles possam se transformar em quintais produtivos, né, de agricultura familiar e produzindo coisas aí que realmente estão crescendo a nível de mercado, a nível de consumo, não só no Brasil, como no mundo todo, né? Quando você trata aí de alguns insumos provenientes da nossa biodiversidade. Um outro ponto também que me chama a atenção, quando a gente trata realmente a história eucalipto no Brasil, Minas Gerais também passou muito por isso, né? Com muito preconceito. Já foi citado aqui várias questões a respeito da secossolo, não secossolo e tal. E eu vivi muito dentro de Minas Gerais. As pessoas falam, poxa, eu passei em determinada região e vi um mar de eucalipto. Eu falo, realmente você passou em determinadas regiões a qual o trabalho da silvicultura é uma coisa que está muito regionalizada naquele local. Mas nunca ouvi ninguém dizer, passei, poxa, numa determinada região, aqui, por exemplo, em Minas Gerais, no Vale do Rio Doce, e vi um mar de pastagens degradadas. Nunca ouvi ninguém falar isso. Então, realmente, esse preconceito, cada dia que passa, cada dia que o setor florestal demonstra a sua participação, principalmente na questão relativa à preservação dos recursos florestais nativos, ele vem caindo, e esse preconceito, graças a Deus, está cada vez menor. Isso nos faz realmente acreditar muito que o setor florestal brasileiro tenha um futuro, né, com um desenvolvimento muito maior do que já aconteceu até o momento. Outro ponto que foi colocado aqui a respeito das reservas legais. É interessante a gente pegar o histórico do que aconteceu quando os nossos códigos florestais, né, introduziram o conceito da reserva legal. Isso desde o código da década de 30, depois o mais famoso da década de 60, em que a reserva legal era basicamente uma reserva de mercado, né, onde você tinha ainda muita extração de produtos da floresta nativa de grande valor econômico, aquelas madeiras nobres, né, na época peroba e outras madeiras, aí, principalmente da Mata Atlântica, e que tinha que existir uma certa reserva para que o mercado realmente não tivesse um declínio de preço, então você ter ali uma reserva em cada propriedade para que essas madeiras ficassem. Esse foi o primeiro intuito da reserva legal, uma coisa até interessante a história disso. E que hoje, ao longo do tempo, ela se transformou numa reserva de biodiversidade. Então, são estratégias que foram praticamente iniciadas de uma forma econômica e que hoje se transforma numa grande reserva de biodiversidade, que, como o senhor disse, somente o Brasil tem. É muito interessante para nós, sim, nos traz algumas dificuldades, mas eu acho que essas dificuldades elas são menores do que a responsabilidade que fica com relação a deixar realmente uma reserva para as gerações futuras da diversidade biológica tão grande que nós temos no nosso país. Bom, eu queria, então, apenas tentar contribuir com essas colocações minhas, depois da brilhante apresentação que o senhor fez aqui, já passou por todos os pontos realmente interessantes do que é o setor florestal no Brasil, da importância do setor florestal no Brasil, e parabenizá-lo por essas colocações e pelas ações concretas que eu tenho certeza que a Bahia vai estar realizando em relação à área florestal pelo Brasil, e, da mesma forma,
que Minas Gerais tem essa vocação florestal, tenho certeza também que a Bahia tem um crescimento muito grande, principalmente quando se trata do setor de celulose. Está aí a Veracel, a Suzane e tudo, realmente fazendo uma representação muito grande e um trabalho muito bem feito com relação à proteção da biodiversidade das florestas nativas. Obrigado. Eu vejo que todos nós, que bom painel, Paulo. Você organizou gente de áreas diferentes e com conhecimento e vivência no setor, tá certo? Eu acho que isso é muito importante, essas discussões precisam, de fato, acelerar o diálogo, aproximar mais o segmento. Quem não conhece o trabalho do diálogo florestal deveria conhecer, já funciona há quase 20 anos, e onde sentam na mesma mesa os sindicatos de trabalhadores, os sindicatos de fazendeiros, de produtores rurais, a comunidade civil organizada, as nossas ONGs, as empresas e governo, e buscam sempre, praticam esse diálogo, assumem compromisso, formam, assim como a COP está fazendo com os países, 190 países do mundo. A gente em casa tem dificuldade, às vezes, de arrumar o programa de fim de semana ou das férias de verão. Um menino quer isso, outro menino quer outro, a mulher quer isso, o outro quer aquilo. Imagina você arrumar a vida falando do futuro do mundo ano 2050 com 190 países diferentes. Então, imagina a dificuldade que tem. Por isso que demora um pouco, mas eu sou otimista, está saindo, e esse é o caminho que a gente deve seguir. Plantar para não faltar, preservar para cuidar melhor, sem dúvida nenhuma. Pessoal, eu tenho uma dúvida tudo isso. Assim, eu não sou da área florestal e desde essa época, desde o primeiro contato que eu tive contigo, eu sou curioso e comecei a pensar um pouco. E a gente tem na Bahia uma porção enorme do nosso território no semiárido. Então, eu queria entender no que a indústria, essa indústria pode contribuir em relação a no semiárido. É possível, a gente tem condição de implantar um sistema agroflorestal no semiárido baiano? De novo, André, tecnologia, investimento e capacidade e vontade de trabalhar. Hoje nós temos cerca de 1.000 variedades diferentes de eucalipto. Para cada altitude, para cada nível de pluviometria, para cada tipo de solo, o doutor ali, engenheiro agrônomo, sem dúvida nenhuma, pode ajudar a ver melhor. Mas nós temos hoje capacidade de desenvolvimento a cada dia de variedades novas, adequadas àquele solo, àquele terreno. Foi assim que a nossa Embrapa trouxe a soja para o Cerrado. Ninguém jamais podia imaginar que a soja do Paraná, do Mato Grosso do Sul, de terras excelentes, com pluviometria de 2.000, 2.500 milímetros por ano, pudesse ser produzida com tanta riqueza, com tanta qualidade, como se produz no Cerrado hoje. É o caso do algodão. Nós somos o segundo produtor, o estado produtor, com a qualidade excepcional, com preço competitivo, graças ao que se chama tecnologia. Vou lhe dar um exemplo. Nós temos aí a região de Maracás, onde eu atuo, e você tem hoje já 6.000 hectares plantados de pequenos, médios e grandes produtores, e esse percentual, esse volume vai crescer. E Maracás chove hoje 700 milímetros. Então, é meio semiárido, meio chapada, começo da chapada, mas é mais semiárido que qualquer coisa. Mas nós temos opções. Por que não fazer silvicultura também com variedades como a algaroba? Por que não aproveitar o potencial do sisal, que também dá uma flecha da madeira e dá vantagens ambientais e atrai chuva e protege e enriquece o solo com resíduo do seu processo produtivo? Então, nós temos que planejar, isso que você comentou também, reforçando o que nós dissemos, é preciso a gente discutir e praticar. Não adianta também fazer tese de mestrado, doutorado. Eu estava discutindo fibras naturais ontem em Goiás,
e fui ver, e eles estavam dizendo que precisa de mais tese, e o precisa sim, mas com foco num produto. Por exemplo, por que eu não produzo com resíduo do sisal, já milhares de patentes sobre isso, para produzir telha ou caixa d'água que hoje estão vindo de São Paulo? Por que eu não substituo o amianto na telha ondulada que nós todos usamos no telhado? Então, é preciso que a gente pense global, pense grande, mas que faça. Por que não aproveitar essa nova logística de 1.150 quilômetros cortando a Bahia, entroncando com a rede nacional ferroviária em Tocantins, a outra de norte a sul, que vão ser 850 quilômetros de norte a sul da Bahia, e montar 10, 20 grandes polos agroindustriais. E aí um deles que está se pensando é o sisal. Plantar 30 mil hectares de sisal e tirar etanol daí. Ou seja, isso também pode ser chamado silvicultura, porque está na área florestal e tem o mesmo resultado. Madeira é fibra, sisal é fibra, algodão é fibra, e é isso que nós precisamos abrir a cabeça e pensar. Você também fez referência a uma coisa interessante, eu estava discutindo isso com Jorge no começo da manhã, no final da manhã aqui, e nós temos uma possibilidade também de trazer mais benefícios para os municípios. Algo que você já ouviu falar com certeza, que se chama ICMS ecológico. 25% desse imposto de renda que vem do mineral, que vem do fósforo e que vem da eletricidade, a segunda contribuição é a eletricidade. Nós pagamos, gente, 30 e pouco por cento de imposto na energia que consumimos em casa. Então, essas contas precisam ser feitas. Então, esse imposto, 25%, o Estado tem liberdade de distribuir de acordo com critérios que a lei estadual estabelecer. Hoje, ele é distribuído para os municípios que recebem menos. São 3 critérios. Alguma coisa de DH, os municípios mais pobres e tal. Por que não incluir uma cláusula também e uma fatia desse recurso que o Estado pode definir destinação e dizer os municípios que tiverem melhores condições ambientais, aqueles que tiverem mais cobertura vegetal, aqueles que tiverem o tratamento de lixo adequado, seja no consórcio, seja no próprio município, que eles passem a receber também um adicional desse imposto. São coisas que nós precisamos trabalhar pela UPB, pela Associação de Meio Ambiente do... Eu acho que é muita oportunidade eu sinto de realizar. Eu sinto, doutor, isso aqui, que essa necessidade de articulação mesmo. Só adensando essa ideia de encampar o ICMS verde e beneficiar os municípios, a gente tem falado muito em uniformização de PDDUs, que um dos problemas ambientais dentro do município é a falta de ordenamento ali de uso do solo. E isso é muito importante, você ter um projeto, as cidades serem pensadas no seu desenvolvimento. Eu estava comentando aqui na hora do almoço, só para vocês terem uma ideia, hoje talvez a cidade que tenha mais cobertura de saneamento básico na Bahia seja a cidade de Vitória da Conquista. Das grandes... Vitória da Conquista. Vitória da Conquista é a maior cobertura das cidades médias, eu não sei se de todas as cidades, mas das cidades médias a grandes, era a maior cobertura de saneamento do Nordeste. Por quê? Nos anos 70, o senhor deve ter conhecido, 2 prefeitos de Vitória da Conquista, um chamava-se Pedral Sampaio e o outro se chamava... Pois e Jadiel Matos. O PDDU de Conquista dura até hoje. Foi feito por eles dois engenheiros que pensaram a cidade. E esse PDDU regulou mesmo ocupações irregulares, invasões de terreno, eles sempre eram regulados pelo aquele PDDU, aquele arruamento.
Não existe rua em Vitória da Conquista que tenha menos que 3,5 metros, 4 metros, o que facilitou o trabalho da Embasa na hora de passar a rede de esgotamento sanitário. Então, hoje você tem uma questão de saneamento basicamente resolvida. E isso está permitindo, nesse momento, o desassoreamento, essa não é a palavra, mas a descontaminação do rio que nasce dentro da cidade, na Serra do Piripiri, e sai contaminado no final, por ligação clandestina de esgotos históricas dentro da cidade. Rio Verruga, exatamente o Rio Verruga. O Rio Verruga hoje está pronto para ser descontaminado, existe um projeto, eu fui secretário lá em Conquista, por isso do conhecimento um pouco mais próximo, mas o fato é o seguinte, é o exemplo que uma cidade pensada é garantia de, a gente está falando no ano 70, né? Então são 50 anos de um pensamento que está vivo e presente hoje, que permitiu a cidade planejamento. Então, eu acho que essas são contribuições que a gente tem de ver que a necessidade de diálogo fica o que eu percebo é que ações pontuais de cada um. Essa mês passado, eu tive com o Tribunal de Justiça, tem uma ação lá do desembargador Rotundano que tem a ver com regularização fundiária, uma iniciativa que envolve os cartórios, tal, etc. Ou seja, isso tem que estar integrado também. A regulação fundiária é fundamental para a gente pensar o meio ambiente dentro das cidades e regulação das atividades. Então, na verdade, a Bahia precisa sentar para se pensar, fazer uma terapia coletiva aí para a gente dar esse passo, esse avanço que a gente precisa fazer. Me permite, os senhores técnicos estudiosos aí dentro desse tema tão importante, essa colocação sua tem pertinência, porque bastante a regularização fundiária, hoje a UPB tem uma participação direta com o Tribunal de Justiça, que puxou para si ajudar os municípios a regularizarem essas terras e dar dignidade às pessoas, principalmente os mais necessitados, na regularização dos seus imóveis. E, mais uma vez, me permitam aqui ratificar a necessidade dessa discussão mais ampla de todos os setores, de todos os segmentos, para que possamos avançar. Já vimos que já foi avançado muito, mas muito que se tem a se avançar, e principalmente na base, nos municípios. Me permitam estar sendo voltado sempre a esse ponto, porque é lá que realmente acontece a vida, é lá que acontecem os problemas, e, logicamente, precisamos buscar esses conhecimentos para melhorar cada vez mais a vida das pessoas. Paulo, à sua disposição. Nós queríamos agradecer, nós estamos aqui, doutor Wilson eu vou lhe passar a palavra, é só porque o doutor Wilson tem depois uma reunião, nós estamos até bem, que estamos só com 15 minutos de atraso para o dia todo. Nós vamos finalizar o painel, aí nós vamos ter um coffee break, eu convido vocês. Na volta teremos uma apresentação do pessoal do Coral Vivo, que está ali, vai fazer uma apresentação sobre as atividades que eles desenvolvem voltados para os municípios, inclusive costeiros, correto? É isso. E finalizamos o dia com o debate do incêndio florestal. Então, para a consideração final, Wilson, por favor. Eu queria lembrar uma coisa dessa conversa interessante que nós estamos tendo. A ABAF também tem uma marcha, tem uma fala que diz: emprego no interior deve valer dobrado. Isso o governo tem que aprender, isso nós temos que aprender. O esforço que se faz no interior para desconcentrar a economia da Bahia deve merecer o dobro de qualquer incentivo que qualquer indústria faz. E não esquecer de uma coisa muito interessante: a diversificação, a verticalização das cadeias produtivas da Bahia. Só isso nos daria uma chance enorme de crescimento de importe e renda se a gente começar a fazer o tecido do nosso algodão e não exportar grão, como a soja ou a fibra do algodão. Se a gente fizer todo o nosso sisal, que é exportado metade hoje como fibra para ser processado lá fora,
e são cerca de 50 mil toneladas que poderiam ser processadas aqui, transformadas em produtos com mais valor agregado. Esses dois programas, aproveitando essa logística que aí está, é que nos vai dar o aumento de renda dos municípios, das pessoas, das famílias e das empresas. Novamente, muito obrigado a todos pela oportunidade. Agradeço muito ao Paulo por ter nos chamado. Nós estamos sempre dispostos a continuar esse diálogo que todos nós queremos. Obrigado. Suas considerações, André, por favor. Só mesmo para reforçar essa... Eu acho que a gente... a Bahia é um estado muito grande e muito desigual. Então, a gente, pode ter certeza de todas as conversas, o governo do estado tem um representante aqui e tem mais propriedade que eu para falar, porque eu não sou do governo do estado, mas eu tenho ouvido muito e me carrego muito uma esperança dentro do meu coração de que a prioridade zero hoje é exatamente essa. Ou seja, a gente tem um projeto aí a ser iniciado, ou ser adensado de desenvolvimento regional, de geração de emprego nos municípios. E isso, é claro, é uma situação que a gente precisa corrigir, e essa estrutura logística, como bem propriamente você falou, vai permitir esse sonho da gente descentralizar a economia baiana, que, volto a dizer, 65% da nossa produção está na região metropolitana. Então, a gente precisa mudar esse... Eu ia esquecendo de um anúncio que a gente precisa fazer. A Bahia tem hoje um plano estadual de florestas plantadas. E dos 700 mil hectares que a gente tem, a ideia é chegar em 1,5 milhão, seguindo o caminho de Minas e Mato Grosso do Sul, de hectares plantados no estado. Foi esse plano que eu citei contigo no lançamento dele. Esse plano é muito interessante. Eu não consegui, eu quero esse plano, eu quero ver. Eu quero a cópia dele. Vocês lançaram, mas não distribuíram na hora, eu quero ver esse plano. Eu queria fazer uma provocação ao Wilson só. Como nós temos aqui muitos secretários de meio ambiente, prefeitos, Wilson, qual é a viabilidade de um município desse se empolgar e criar uma política municipal para ampliar a plantação de eucalipto e qual a distância viável para o processamento? Porque não adianta ele fazer um incentivo num município que está distante e ele não tem viabilidade. Eu gostaria só dessa última pergunta, que eu acho que é importante para o pessoal que está nos ouvindo. Não há dúvida, é preciso também avançar nesse sentido. Nós temos municípios com áreas florestais grandes, fornecedores da matéria-prima para as indústrias, e há em determinados locais, em determinadas regiões, uma certa concentração da arrecadação do município quanto ao ICMS, principalmente, e outros impostos. Mas, na verdade, a ampliação, se nós dobrarmos a capacidade, nós vamos dobrar a possibilidade de geração de emprego. E os setores mais organizados trazem, sem dúvida nenhuma, emprego de melhor qualidade, de melhor remuneração e de treinamento que se enriquece muito, de treinamento constante, aperfeiçoamento das pessoas, principalmente aquelas que se preocupam em usar a população local, em trabalhar no desenvolvimento da formação da população do seu próprio município, da sua própria região, e não trazer de fora o caminho. Mas acho que a ideia também do ICMS ajuda, o ICMS verde, o ICMS ecológico, como a gente queira chamar, é uma opção. Eu me lembrei de uma coisa agora que aconteceu recentemente. A Braskem tem um projeto chamado Casulo, que é um projeto de desenvolvimento de novas utilidades do plástico. E eu, por circunstância de desenvolvimento, os interesses nossos da região, eu estive lá. Sabe aquelas caixinhas das mudas de eucalipto? Tem uma caixa preta, né, que vai as mudas encaixadas. Os tubetes, aqueles tubetes, eles estão tentando desenvolver um tipo de
que aqui precisa ter uma resistência. Está demorando. Eles estão tentando... Vocês estão fazendo papelão? Mas eles estão tentando de qualquer jeito, dando um esforço enorme lá. Você vê que está em todo canto essa questão. Ele demorou e hoje os primeiros são automatizados, completamente automatizados. E os cubetes já são de papelão. Que ótimo, que ótimo. Já são de celulose, né? Cada um traz uma melhoria. Não, claro. Cada um traz uma melhoria. É isso, Efetivamente, eles estão muito, porque o foco deles nessa pesquisa é em relação a embalagens de frutas. A gente tem uma indústria de exportação de frutas muito grande e o mercado externo não está mais aceitando as embalagens de plástico que não sejam recicláveis ou com potencial de biodegradantes. Então, eles estão... uma coisa bem interessante de ver. Eu fui, por acaso, lá e fiquei impressionado com a evolução. Vamos. Doutor Huberto, por favor. Bem, eu gostaria, logicamente, apenas de complementar nessas considerações finais. É uma preocupação que eu sempre tive na minha carreira toda como engenheiro florestal. A gente vê, logicamente, todo o esforço que foi feito de pesquisa em cima de espécies como eucalipto, pinos também teve, mas eucalipto muito mais, e principalmente um esforço que foi feito através do setor privado. O setor privado bancou muita pesquisa nas universidades. Eu, na minha época, o que tinha de estudante de mestrado e doutorado fazendo pesquisa em cima de adubação, de clonagem, de melhoramento genético de eucalipto, e aí mostrou o que aconteceu com o setor florestal à base dessa espécie que, como o senhor mesmo colocou aqui, são espécies com inúmeras variedades que podem ser adaptadas em qualquer situação climática no Brasil e também com alta produtividade muito maior do que nos seus locais de origem. E uma coisa para mim que sempre me faltou, e eu acho que talvez tenha sido isso, por ter chegado a uma espécie que tem esse potencial, são as pesquisas sobre as espécies nativas. Eu acho que falta muito ainda para o Brasil. Nós temos condições, temos a biodiversidade gigantesca nossa e a informação que nós temos sobre essas espécies nativas é mínima. Vou te dar uma notícia boa. Aqui na Bahia nós temos um parceiro, um projeto chamado Simbioses, liderado por Bruno Mariani, que é do grupo de petroquímica, da família de petroquímica do passado. O objetivo é plantar 100 mil hectares de Porto Seguro para cima, progressivamente. Ele já tem hoje cerca de 4 mil plantados, nativa, tudo nativa. Isso é plantar madeira para colher, não é para cortar, gente, para colher daqui a 40 anos, daqui a 50 anos. É preciso coragem para planejar algo com essa extensão de prazo e tal. O eucalipto que a gente corta por 7 anos, 6 anos para celulose, pode cortar hoje com 3,5 para fazer energia, para fazer carvão, ou pode cortar com 8, 9, 10 para fazer madeira de serraria. Mas se você chegar num país como a Finlândia, você vai cortar também a variedade parecida com o eucalipto com 30, 40 anos de idade. Então a competitividade nossa é fenomenal. Mas a mata nativa, sim, ela passa a ser cada vez mais importante, que haja a sua regeneração, que a gente possa buscar o desenvolvimento. Da mesma forma que buscamos produtividade com eucalipto, a gente ter produtividade também com nossas madeiras de lei, tão saudosas e tão interessantes, e tão valiosas e tão valiosas. Com certeza. E eu queria só citar um exemplo interessante de uma outra espécie, que inclusive a sua pergunta sobre alguns locais no semiárido, existe uma espécie que é no semiárido, no entanto, em altitudes maiores, que é na Chapada Diamantina, né? Que é uma espécie até, não é nepotismo não, tá, gente? Meu nome é Candeia, mas a espécie se chama Candeia. Tá? Então, essa espécie é aproveitada muito em Minas Gerais, no sistema de manejo florestal de nativas, né? E já tem sido muito bom pela Universidade Federal de Lavras, e aqui, na Chapada Diamantina, ela é de ocorrência natural, ela só ocorre acima de 900 metros de altitude, que é a espécie Erythropapus, que é a mais produtiva de todas, e que é uma espécie extremamente importante para nós, tem a sua função
para a cerca, né, que todo mundo utiliza como morão de cerca, mas ela tem uma função de exportação de um produto, né, que chama alfa-bisabolol, que é um fixador de cremes e produtos, é um fixador que usa, por exemplo, no protetor solar, para poder realmente ficar na pele. Isso é exportado para a Europa toda, a Alemanha é o maior comprador disso, né? E é uma espécie que necessita ainda muito estudo para ela realmente reduzir o tempo de produção, né? O ciclo de produção, para que a gente realmente possa ter uma coisa mais comercial, mas que ela já tem sido muito utilizada, né? Minas Gerais hoje tem uma empresa que chama Citróleo, que exporta muito para a Alemanha, e na Bahia a própria Citróleo tem um ponto, uma unidade lá para recebimento da candeia e para a fabricação do óleo, para depois se transformar, eles realmente retirarem esse alfa-bisabolol, que é um álcool específico para essa fixação de produtos. Então, só para terminar, citar esse exemplo de uma espécie florestal nativa, né, com seus locais próprios, mas que tem um grande potencial para nós aqui no Brasil. Obrigado. Bem, nós queríamos agradecer, Wilson, não temos como te agradecer a tua presença. Muito obrigado, Wilson,